É por isso que Não tenho a mínima ideia. Pois é, porque eu sei que tem, por isso que lá no site ficou, já começa direto a nossa discussão sobre o filme, porque eu não recebi a parte inicial da gravação. Deve ter alguma coisa nesse sentido, porque todas as outras sempre foram enviadas por e-mail. Mas, ok. De qualquer forma, dá para entender, eu acredito. Não assisti, mas eu imagino que sim, tenha dado para assistir, ou para acompanhar quem não assistiu. Aí eu tô falando isso porque o Eduardo falou que vai assistir, aí eu lembrei que não tem lá a informação, porque o que aconteceu ontem, para situar o Eduardo e alguma outra pessoa que não assistiu ao encontro ontem. Eu passei um filme do Netflix chamado Zima Blue, que está em Amor, Morte e Robôs, né, uma série. Zima Blue é o último episódio, e a partir da assistência do filme, nós passamos a discutir, depois fomos, aí assistimos ao filme e entra direto na discussão, aí isso tá lá na gravação, certo? Então, hoje, finalizamos, entramos na semana é ótimo, no último dia da semana, no último dia do útil da semana, último dia, no fim das contas, o que eu quero dizer é que nós estamos entrando no último dia do curso, né? Enrolação, o Fadum tá rindo ali, obviamente, mas é o fecho, né? Espero que vocês tenham entendido o percurso que eu quis montar, ou o modo como eu montei o curso, ficou muito claro para mim, né? Mas nem sempre fica para quem está assistindo, né? E a ideia foi, como eu falei e venho repetindo ao longo dos encontros, começar de um painel amplo, ou pelo menos situar a questão do cânone, de margem, de periferia, de literatura marginal, porque estamos falando, ou eu estou falando, a partir de uma margem que é um estado que tudo bem que ele é centro para o governo federal quando se trata da experiência genocida, né? Mas isso aí é outra história, né? Não conta agora, né? Mas é considerado margem por muitos sentidos e motivos. Inclusive, houve algum tempo que a UFAM foi chamada de universidade periférica, alguma coisa assim, né? Houve isso, inclusive. Acho que teve uma greve, enfim, não me lembro agora, mas teve essa história de UFAM como universidade periférica. Então, tudo isso constrói o modo como eu olho para literatura. Como eu já disse, escolhi duas autoras, como Maria Lúcia Medeiros e Astrid Cabral, tem a ver com essa percepção, né, de que se nós não falarmos sobre elas, não são os homens de São Paulo que vão falar. Então, mais ou menos isso. E aí, entender essa trajetória, a gente chega lá na ideia de que esse marginal é aspas, né? É entre aspas, vem entre aspas, né? Porque aí o próprio Afonso Romano de Santana, que vai apresentar lá a ideia de marginal, ele não deixa claro a partir de que perspectiva essa ideia de margem é apresentada. Se é uma margem geográfica, se é uma margem espacial dentro de uma própria cidade, e aí tem a ver com a questão de geografia também, se é espacial, geográfica, se tem a ver com uma ideia de marginalidade dos processos de produção e de venda, como foi a dita literatura marginal na década de 70, e por aí nós vamos, ou se só uma questão de prestígio mesmo. A Neivana lembrou uma coisa muito importante, que foi o modo como muitas vezes basta falar que é uma literatura do Amazonas ou uma literatura do Rio Grande do Sul, que nós temos
a ideia de que é uma literatura regionalista, né? E que, porque vem de regiões que são marcadas pelo exótico. Então, como a literatura produzida por escritores amazonenses, ou por quem passa por aqui, ou que se refere à Amazônia e ao Amazonas, envolve a grandiloquência da floresta, envolve o mundo das águas, então isso seria uma marca diferencial da literatura. Nesse sentido, nós temos, claro que nós temos responsáveis por isso, né? Nós temos o Alberto Rangel e, junto com o Alberto Rangel, o Euclides da Cunha, né, que vai fazer o prefácio do livro dele, e depois vai escrever as margens, Cadu? As margens da Amazônia? Margens da História, é um projeto que ele não acaba. As margens da história. E aí, nesse As Margens da História, ele vai apresentar uma Amazônia como a última página do Gênese que não foi escrita, aquilo que é construído por uma construção inacabada, algo que está sempre em transformação, a terra se esboroa, cai. E aí, nesse sentido, durante muito tempo, se fez uma literatura, se produziu uma literatura, né? Os escritores daqui fizeram uma literatura tentando atender a essa ideia. E a grandiloquência da floresta, de repente, é ressignificada pela perspectiva do olhar de uma mulher na década de 60, que é o caso da Astrid Cabral. Claro que esse olhar que ressignifica a floresta em Astrid Cabral acontece num livro. Não é uma coisa que dê para dizer a obra da Astrid Cabral é essa. Não, não é mesmo. Nós temos mínimas, que se vocês passaram os olhos por todos os contos que eu mandei, vocês veem que são coisas que não dá para enfechar de um modo só. E isso que eu só mandei os textos em prosa dela. Eu não mandei os poemas, eu não mandei os livros ou composições líricas dela. Que aí a gente tem a maior parte da produção da Astrid, a maior parte da obra efetiva, vamos dizer assim, da Astrid, ela é desenvolvida em versos, e versos vigorosos, que, ok, nós temos um livro chamado Visgo da Terra, né, em que muitos insistem, de certa forma, pela minha perspectiva, em fazer leitura regionalista do texto. Né, porque fala de Manaus, porque fala da floresta, porque fala do visgo da terra, tende a ser regionalista. Né, não vamos entrar em xeque, ou colocar em xeque aqui essas questões, porque discutir regionalismo é uma coisa muito maior do que simplificar por regiões. Né? Então, partindo desse pressuposto, e antes de entrarmos na obra ou nesses textos da Astrid, na nossa discussão e rediscussão sobre o cânone, o professor Fadul, que aqui está conosco, mandou um vídeo, um link, deixa eu ver se eu abri aqui, de encontros que estão acontecendo, ou que já aconteceram a partir da Universidade de Princeton. Fadul, fale para nós, por favor, tu que conhece o projeto. O Brasil Lab seria o equivalente a um grupo de pesquisa em Princeton, que eles estudam os brasileiros. Existe uma categoria nos Estados Unidos que a gente não vê, porque a gente está dentro do país, né, que são chamados os brasilianistas. E eles se consolidam mais ou menos na década de 80 e vai se estendendo até o que a gente tem hoje. E aí eram grupos de estudos que cresceram com os estudos culturais e passavam aí tem muita gente de formações plurais. Tem gente que é da sociologia, tem gente que é da antropologia, tem gente que é da literatura e assim vai. E aí o Brasil Lab está dentro desse contexto dos estudos sobre o Brasil nos Estados Unidos, que é o país onde mais tem núcleos de estudos sobre o Brasil no mundo, é nos Estados Unidos. Essa é uma informação importante.
E a Universidade de Princeton fez esse grupo de estudos chamado Brasil Lab. E aí eles fazem, agora com a pandemia, com alguma recorrência, aulas, cursos que duram 4 semanas, e aí é uma vez por semana, não é como a Anícia está fazendo aqui, que é uma semana de curso, mas assim, toda quinta-feira, toda sexta-feira. E um desses foi feito com a professora Lilia Schwartz, que é professora da USP de Antropologia e professora da Universidade de Princeton, com o Pedro Meira Monteiro, que é um professor que se formou aqui pela Unicamp, no doutorado, e é professor da Universidade de Princeton. E eles fazem uma palestra com a professora, aí no caso é a professora Conceição Evaristo, porque ela está lá na condição de palestrante sobre esse mesmo link, sobre a Poncia Vicêncio e a presença negra. Eu estava assistindo agora há pouco esse pedaço, em que ela justamente discute que não é interessante falar para a literatura, na literatura e na cultura brasileira, de uma contribuição afrodescendente, mas da presença preta propriamente dita, porque a mudança de um vocabulário para outro ressignifica uma série de valores que estariam presentes na crítica brasileira canônica, principalmente sociológica, e que a partir do movimento negro vem ser ressignificada. Então, assim, eu dei esse contexto para vocês, para a gente perceber que, simultaneamente às nossas questões, outras, que foi a minha conversa com a Anícia, outras questões estão acontecendo fora do país. E como a gente está agora com a modalidade mais radical que a internet nos oferece, seria o caso da gente aproveitar isso de maneira positiva. E aí começar a perceber que são brasileiros falando do Brasil, tem bastante brasileiro falando do Brasil, mas são pessoas que já estão fora do Brasil há algum tempo, e isso pode ser positivo. E ajuda também a gente perceber como que pessoas estadunidenses, francesas e assim vai, que acabam aparecendo nesses eventos, também falam sobre o Brasil. E aí a gente descola um pouco a nossa perspectiva do que a Anícia acabou de apresentar, a ideia de regional. Porque, por exemplo, isso eu tive a oportunidade de perceber com o professor Leopoldo Bernucci, que é da Universidade da Califórnia, na unidade de Davis, em que ele, em uma certa medida, propôs assim, por que não olhar a Amazônia fora do Brasil e entender que ela sempre foi um território internacional? E aí você vai começar a estabelecer trânsitos entre os autores de maneira bem mais descolada, e você vai perceber que ela está dentro de um eixo de ideias muito mais complexo, e aí isso meio que explodiu a cabeça naquele momento. Então é um caso que eu dividi com a Anícia para compartilhar, para a gente ver que as nossas discussões aqui têm uma repercussão em simultâneo, tá? Porque senão fica aquela história, para quebrar um pouco daquele negócio, já que às vezes gera uma sensação de que a gente tem que ser ouvido por São Paulo, mas na verdade nós já somos sujeitos de onde nós falamos. Eis a questão. E a prova disso, de que nós somos sujeitos de onde nós falamos, é que tem muita gente fora do país querendo saber o que a gente diz. E eu acho que essa é a maior prova. E a gente não tem essa dimensão enquanto a gente está dentro demais dos nossos espaços amazônicos. No caso, que eu também sou de Manaus, enfim, alguns já me conhecem. E aí, quando a gente consegue fazer esse movimento de saída, a gente consegue perceber que a crítica está indo para um caminho bem interessante também. E ajuda a gente a ter referências novas, né? Eu acho que esse que é o mais importante. Me alonguei, desculpa. Não, é ótimo, porque isso pega e traz à tona uma coisa que é importante, que é bom que a gente perceba, é que o fato de eu mencionar margem, de eu mencionar a questão da periferia, não significa que eu veja assim, mas é o modo como nos intitulam assim. Eu acredito que a pesquisa que seja feita na UFAM, que seja feita na UEA, são pesquisas de interesse internacional, tanto que várias e várias vezes professores vêm buscar informações principalmente a UEA, né? Mas aí é por outras questões, mas vêm buscar informações com a UEA e mesmo com a UFAM, né? E aí buscam convênios. Eu sei de um grupo, eu soube de um grupo que a partir de Minas estabelece, não sei se não é esse mesmo que você está falando, Fadu, mas depois eu vejo direitinho, mas o Alisson foi convidado para fazer parte de um grupo que estuda as relações da Amazônia com o mundo, né? A Amazônia como uma espécie de trânsito realmente, não só como algo fechado aqui em nós mesmos,
né? Então, porque aí vem muito aquela coisa de, a Amazônia está insulada, a Amazônia é isso, e aí é meio relativa a essa percepção. Não há tanto essa ideia de insulamento. Eu acho que, de repente, é uma coisa que retroalimenta essa ideia naquele processo de, naquilo que é chamado pejorativamente, realmente é pejorativo, do complexo de vira-lata, do complexo somos marginais, precisamos dar valor a nós mesmos. Sim, precisamos dar valor a nós mesmos, percebendo que temos interesse, somos de interesse de pesquisa de muitos locais, né? Elizabeth, essa ideia... Fala. E aí, assim, entra em outras questões, assim, quando a gente fala, existem graus de verossimilhança, vamos chamar assim, que os autores depositam nos seus textos e que a gente percebe que a gente compra. Por exemplo, nisso deu o exemplo agora do Inferno Verde, em que foi um cara que escreveu, que foi o Roberto Rangel, e a partir daí ocorreu uma instalação de uma tradição literária em que a Amazônia é sempre representada na condição de infernal. Ponto. Isso é uma síntese muito breve das primeiras 10 páginas da tese do Alisson no primeiro capítulo. Do Amazonas, Ficção e Natureza. Para a gente entender também que a gente não precisa acatar esse discurso. E quando a gente pega, que a humanista está fazendo, atendendo uma demanda, a gralha do inferno, atendendo a uma demanda na perspectiva de gênero, por essa perspectiva crítica, ela ela fura o cânone, que no nosso caso, do Amazonas, é um cânone muito específico, que no Pará vai ter o Inglês de Souza, e que no Acre vai ter outros nomes, e assim vai, para poder demonstrar como que se a gente historicizar a trajetória dessa literatura, a gente já está numa outra época, e que em meados do século XX, essas autoras, tanto a Cid Cabral quanto a Maria Lúcia Medeiros, começam a responder às questões da história literária de um modo diferente. Eu acho que é aí que a pesquisa fica mais interessante. É porque a gente entende que esse território, seja literário, seja cultural, pela perspectiva de gênero, é para a gente entender que ele é muito menos uma apresentação de territórios afetivos ou de paisagem, vou chamar de paisagens afetivas tirando qualquer conceito disso. É muito menos uma paisagem com a qual nos identificamos afetuosamente e mais uma resposta crítica que essas autoras fazem, que justamente porque elas sabem que o ato de escrever é se colocar num território em disputa. Por isso que aí aquela indagação que eu fiz para a Anícia da primeira vez, se nós contra eles, para a gente não ocorrer no binarismo. Porque quando a gente coloca de uma lente muito afetiva, a gente acaba caindo num binarismo que eu acho que o texto não traz. Eu acho que o texto, ele justamente coloca quando ele coloca natureza e cultura em tensão, é porque a complexidade do real é assim. E não porque ele quer dizer que as coisas são separadas, mas que as coisas estão tensionadas a todo momento. Então, é aí que enriquece o debate. Senão fica muito... É porque, assim, eu não vejo nas teóricas feministas fazerem isso. A gente sabe que as questões feministas começam pelas questões que se instalam no corpo. E aí a gente automaticamente se levanta falando da gente. Mas a gente não pode esquecer que a gente está falando de um corpo teórico também. E eu acho que é aí que é o cuidado que a análise da Anícia ganha uma outra dimensão e uma outra força quando ela apresenta que o furo por este viés em que as coisas ficam mais complexas. Isso não anula, claro, as nossas primeiras impressões, mas diz que elas precisam estar encaminhadas para um caminho. Sim, vai ter um pouco do Angel Rama aí na transculturação. É um caminho possível se a gente pensar a partir da literatura latino-americana, e essas autoras fazem isso de maneira deslumbrante. Obrigada, é bem isso mesmo, essa coisa de a gente precisar pensar essas novas perspectivas. E, já que Fadô falou no território, né, falar da crítica no território selvagem, um texto da Showalter, que encaminhou muitas críticas feministas, formou muitas críticas feministas a partir daí. Qual seria, sintetizando bem grosso modo o texto, qual seria esse território selvagem? O território selvagem da crítica masculina.
né, que encara uma crítica feminina com uma condescendência, como se fosse algo a ser aquecido, assim, a ser recebido com... Ah, que legal, olha só, que fofas, estão fazendo crítica, olha só, que legal, está escrevendo. E, por coincidência, hoje, um amigo mandou um texto sobre uma pesquisadora, sobre uma física, uma Nobel de Física, que eu vou colocar aqui com você, para depois vocês lerem, não agora, porque senão a gente divaga, mas bem interessante, né, entender essa questão. Ela é Nobel de Física e ela trabalhou de graça em muitas universidades acompanhando o marido, porque ela era uma mulher, né? Lu, isso, é o que está posto aqui. Sim. O Fadu é professor de literatura, Amanda. Doutorando da Unicamp. Deu aula aqui na UFAM também. Então, gente, vamos lá, né? Isso posto sobre a Astrid, essa contextualização, o livro em que estão alguns contos que eu apresentei para vocês aí, foi, como eu disse, como eu mostrei há alguns dias, o Mínimas. Não vai aparecer. Enfim, não apareceu Mínimas. E essa edição muito fuleirinha, sinceramente, do Ibis Livros, a nova edição do Alameda. Ok, né? Não vamos falar em termos da qualidade da edição, né? Mas aqui está no Alameda, que mantém, e aí, uma coisa para a gente pensar também, que é uma coisa que o Fadu falou, e aí eu sempre digo para os meus alunos, a eles e as minhas orientandas, que quase sempre são, mas para os meus orientandos, é que ninguém é obrigado a aceitar aquilo que é dito. O Alfredo Bose disse isso. Perfeito, ele disse isso, mas a minha leitura do texto me mostra que eu posso entender de uma outra maneira. E se houver fundamentação, o aluno, mesmo sendo da iniciação científica, ele tem que começar a pensar e a fundamentar o seu pensamento. Alfredo Bose disse isso, mas eu penso dessa maneira, então eu vou procurar uma maneira, já que existe essa necessidade da fundamentação da autoridade, eu vou buscar autores que me respaldem para que eu possa afirmar isso que eu estou dizendo. Por que eu estou falando isso? Ainda bem que é virtual, não vai ter tomate na minha cabeça. Todos os estudos críticos do Alameda, até agora, sei lá, essa já é a 4ª edição, parece que falo como se fosse muito, mas pensando em termos do alcance do livro e não da qualidade, sempre o estudo crítico é o mesmo, né, que é de um crítico literário aqui do Amazonas. Não sei o que seria se ele tivesse continuado vivo escrevendo, como seria a crítica produzida por ele, se teria havido transformação, mas, pela minha perspectiva, e aí por isso os tomates, é uma crítica que eu não acho satisfatória, que é a do Antônio Paulo Graça. Eu acho muito fechado em determinados pré-conceitos, e aí ele vai transformando e adaptando os mesmos pré-conceitos às suas introduções e às suas apresentações. Mas, enfim, já temos uma boa tradição de crítica literária, e aí a tese de doutorado do Fabrício, não sei se o Fabrício está aqui conosco, mas eu acho que ele estava, ele fez doutorado pela Sociedade de Cultura, e ele faz uma pesquisa sobre a crítica produzida aqui do Amazonas. Então, ele chega já nos novos críticos, né? E aí esses novos críticos são os nossos alunos, no caso, os meus alunos, que foram fazer doutorado fora, que foram fazer mestrado aqui, doutorado fora, mestrado fora, enfim. Então, há uma geração de críticos, e que não são voltadas apenas para a literatura no Amazonas, tá aqui o Edmilson, que nessa carinha do Caio Fernando Abreu aí é o Edmilson,
que escreveu sobre Eloneida Studart, e aí a gente tem que, aí a questão, o Fadu falou do corpo do texto, o texto dele trabalha muito com essa ideia de corpo do texto, corpo da violência a partir da ditadura, né, simplificando muito o que foi dito aqui. Mas vamos, então, aos textos da Astrid Cabral, né. Vamos lá, deixa eu ver o que eu apresento aqui para vocês. Ops, espera aí. Na janela. O Eduardo aqui diz, inclusive, quero assistir a defesa do Edmilson. Sim, foi marcada para o dia 1º de maio, perdão, 1º de junho, e se tudo der certo, depois ainda não combinei com ele nem sabe, mas nós vamos transmitir pela internet, no canal do YouTube. Ele não sabe ainda, acabou de saber. Então, vamos ver, a ideia era que começasse... Tá indo. Bom, antes de entrar no Alameda, a Astrid escreveu, jovem, os textos de Alameda, né? E aí entra aquilo que eu falei da questão da visão diferente dessa grandiloquência da floresta, que foi até a década de 60, 70, mais ou menos, essa ideia do infernismo na literatura amazonense. E aí nós temos a Astrid, que vai mudar a perspectiva sobre essa natureza, né? Mas isso daqui a pouco a gente fala. E aí, no ano de 2016, ela lançou, na verdade, a filha, né? As filhas se organizaram para lançar esses 2 textos dela, que saíram por essa editora bem pequena, uma editora de garagem, praticamente, chamada Cadê? E aí fez essa edição que eu mostrei para vocês esses dias, que o Eduardo pegou e chamou a atenção para ser uma edição bonitinha. Ah, uma coisa que faz dias que eu estou para falar, que o Eduardo perguntou se a Antofágica seria uma espécie de continuadora da Cosaque Naif, ou que estaria ocupando o lugar por ela. Pelo que eu dei uma olhada no tipo de edição, não chega a ser a mesma coisa, mas as edições são muito bem cuidadas na mesma linha da Cosaque Naif, sim. Né? Há todo um cuidado na apresentação, nas ilustrações. A Cosaque Naif, depois eu sugiro que vocês procurem informações sobre ela, que há livros raríssimos, né, que o editor foi à falência justamente porque ele primava por isso, e não por ser pelo mercado, enfim. Então, voltando aqui. Aí foram organizados esses textos, que foi Mínimas e o Infância em Franjas, que foi como se, assim, acho que eu cheguei até a comentar com o Fadu na época, parecia que estavam encerrando a carreira da Astrid e estariam recolhendo textos mais ricos, mais simpáticos em termos de memória, né? Porque são textos ternos, são textos simpáticos para serem lidos, mas sem aquele vigor da Astrid, como se ela resgatasse coisas da gaveta, ou tá, eu vou me encostar aqui e vou escrever alguma coisa porque minha filha pediu, né? Isso aí, lógico, que é a minha impressão, sem ter feito uma leitura efetiva, porque quando a gente lê um texto com mais vagar, a gente encontra nuances que uma primeira ou segunda leitura não nos dão. Então, percebo que eu estou falando isso a partir dessa leitura superficial, né? Então, como se houvesse um cuidado muito mais formal, de apresentação mesmo, editorial, para resgatar alguma coisa da mente, né? Vejam que até o título é tudo cuidadinho, assim, né? Todo bonitinho. E aí nós temos umas divagações, vamos dizer assim,
da Astrid por aqui. Esse Fábula é o texto que abre, né, o livro. Deixa eu só achar aqui, gente. É o texto que abre o livro, como se desse o encaminhamento, o tom do que vai ser encontrado aqui dentro, né? Então, nós temos muitos sonhos, muitas divagações, muitos rompantes de memória aqui. Antes de eu seguir adiante, deixa eu ver o que vocês estão conversando aqui, que me tiraram da conversa. Me senti excluída. Aqui, a história do Edmilson que foi marcada, tá nervoso, não precisa. O João vai assistir, justo. Aí a Amanda, no caso, todos vocês aqui são professores de literatura. Se não são professores ainda, são professores aí, estão em processo de formação, Amanda. Então, vamos lá. Essa fábula, como eu disse, intitulada Fábula, é como se desse esse tom, esse encaminhamento para o texto. Vocês vão perceber quando nós voltarmos lá quando nós formos para o Alameda, vocês vão perceber a diferença no tom dos textos, né? Até pode manter uma ideia, entre aspas, de fábula, mas a gente tem que pensar a alegorização, que aí é outra história, que lá a gente vai falar. Então, vamos aqui adiante. No auge da insônia, surgiu-me um homem de longas barbas e cabelos de nuvem, e me disse: você que se mete a escrever histórias, fique desde já sabendo que serão sempre incompletas todas as histórias que narrar. Primeiro, porque você só enxerga o mundo pela metade, o que está bem à frente dos seus olhos. O que está atrás de sua cabeça, às costas, é sempre invisível para você. Depois, cada história contada não passa de um pequeno apanhado do rio da vida. Muita água escorreu antes que você juntasse esse tantinho nas mãos. O que ficou para trás, você não pode apanhar nunca mais. Nunquinha. O que estará à frente do que contou, também não ficará sabendo. Assim, todas as suas histórias não têm pé nem cabeça, cabo nem rabo. Serão apenas pobres recortes no fluxo da corrente, fragmentos para reflexão, farrapos. Só no conjunto do rio, esses pequenos retalhos podem alcançar algum sentido. E quem verá o rio lá de cima, em seu conjunto eterno, haverá um sentido? Quem poderá ultrapassar a simples história dos seus personagens de agora e trazer também a dos avós e filhos distantes? Os dias escorridos e os vindouros? As conjunturas dos séculos vencidos e as dos futuros? As causas longínquas, consequências dos episódios agora conhecidos? Peça perdão a seus leitores pelas trevas de sua ignorância e aconselhe-os a preencherem as lacunas do silêncio com os voos da fantasia. Bom, no primeiro parágrafo aqui, me veio... Não sei se vocês perceberam, já que nós estamos diante de uma primeira leitura, os ecos de outros textos aqui presentes, né? Quando ela é visitada por esse homem de longas barbas e cabelos de nuvem, quem conhece Bachelard vai lembrar do poeta Vestes. Então, para mim, aparece aqui um ser daquele poema. Outra referência nesse mesmo parágrafo aqui, né, pelo menos a mim sou aquela coisa das informações, do eco, da atmosfera presente, aquele texto do Drummond da Porta da Verdade, da meia porta da verdade, que está aberta. Então, uma pessoa subiu e se encontrou subiu e desceu falando uma verdade. Outra pessoa subiu e desceu falando outra verdade. E aí, o eu lírico fala que a porta é como se a verdade estivesse dentro de uma sala que tem uma porta que fecha dos dois lados.
Então, dependendo de quem sobe, vai estar uma folha aberta, então vai ver um aspecto e outro aspecto. Aí, só que aí não é a verdade, mas é o mundo que está, o mundo pela metade, o que está bem à frente dos olhos. A própria ideia do rio do tempo, a ideia do tempo que passa, né, o tempo que a própria Astrid usa muito essa alegoria do tempo como rio, como o fluxo do rio, né? E a incompletude, né? Isso aí sou eu falando. Então, antes de seguirmos, ouço vocês rapidamente. Deixa eu ver aqui. Estudo aqui a Elinara. Edição no Cefet de Minas Gerais. A editora Ubu, que é de 2 ex-editoras da COSAC, tem parte do acervo da não ficção da COSAC. Outra parte foi para a Companhia das Letras, Moby Dick, Ana Karenina e outros clássicos. Daniel Lameira, editor, e Albrecht da Antofágica já passou pela Intrínseca, Aleph e Leia. Bom saber, boas informações. Essa ideia do tempo como o rio que corre, não só ali a Luft, essa é quase não vamos usar clichê, né, mas é uma imagem literária recorrente, tudo por conta da própria ideia filosófica lá do Heródoto, não, Heródoto é da história. Heráclito. O Heráclito, exatamente, do Heráclito, que é a coisa do rio que sempre faz. Entendi, Amanda, tá? Eu acho que realmente, que bom que tu ainda está no ensino médio, ainda tem possibilidades de optar por letras, né? Pode vir para o caminho do bem, pode vir para a luz, né? Venha para a luz. Então, que bom. Bom mesmo. Então, aí uma outra coisa que me ocorreu agora. Falou-se em rio, falou-se não no sonho, mas em insônia. Vejam, ela não está sonhando, ela está no momento de insônia, o que é pior, porque insônia pode gerar alucinação, né? Mas quem é que tem um sonho, que num sonho vê um caminho de rio, que vê a grandeza de um determinado império, e que é um homem barbado, ou rio, é um rio em forma de um homem de barbas que diz, descubra-me, pesquise-me, viajem-me. Quem? Faz tempo que eu não dou literatura portuguesa, por isso que ninguém tá lembrando, senão eu ia lembrar rapidinho. Vocês não leram Camões, não, gente? Fadu, que foi meu aluno. Tá em silêncio? Eu tava fazendo anotação. Tá fazendo o quê? Tava fazendo anotação aqui, me perdi. Tá. Tava no fim do tempo ainda. Tava lá no tempo. Não, é a história do homem que aparece para dar a informação para ela a descoberta, a iluminação. Se a gente pensar lá no narrador, ou do sonho que desencadeou os Lusíadas, a gente tem esse homem com barbas, com cabelo de nuvem, mas como eu digo, é tudo, são as percepções, aí são as percepções de cada um na sua viagem, mas é lógico, sempre calcado no texto. Quem mais? Falem-me sobre o texto. Por que fábula? Eu estava me perguntando exatamente o mesmo, por que fábula? Só que eu perguntei primeiro. Então... Mas eu não tenho a resposta, eu quero saber. Não é, não. Aí agora, por isso que eu disse, eu perguntei primeiro. Então, pensemos, por que fábula? E aí pensar nos vários significados, ou em algumas acepções da própria palavra, e depois no modo como, no sentido que ela ficou, com que ela ficou mais conhecida.
Estou ouvindo. Fábula me lembra muito história infantil, né? Que objetos inanimados, animais, eles, né, ganham características humanas, podem falar, pensar. Só que o que está me deixando encabulada é que, no caso, é ela conversando com esse ser, né? E aí tô tentando ler aqui para ver se eu acho algum, algum animal, objeto inanimado que ganhou essa possibilidade de fala, ou se tem outras coisas. E tem outras coisas também. Mas me lembra muito contos infantis. Sim, tá, mas isso aí é o mais comum aqui. Acho que, sei lá, né? Eu fiquei pensando no tal fundo moral proposto ali, usa umas aspinhas, por favor, no final do texto, que esse ser que a senhora vê de jeito que eu ainda não consegui decifrar quem é ele. Isso, é isso aí. Peça perdão aos seus leitores pelas trevas da sua ignorância e aconselhe-os a preencher as lacunas do silêncio com os voos da fantasia. Eu gostei mais desse do que daquele texto que a gente estudou, o fundinho de Kush. Mas eu gostei, eu fiquei pensando nessa parte aqui. Será que isso é uma liçãozinha de moral? Porque o ser, na minha visão, não parece ninguém fora da realidade, até porque o Anderson falou aí uma coisa que eu já tinha estudado algumas vezes na faculdade, né? Eu não consigo fazer a diferença de colocar outra pessoa, porque eu ouvia muito quando alguém defendia a Astrid dizer que as figuras masculinas, assim, de representatividade de sabedoria, são figuras do pai. Aí eu leio o texto e já pensei nisso. Tipo, me bloqueou. Só que aí é que entra eu sei que é recorrente, eu sei que muitas pessoas gostam de fazer isso, de estabelecer, mas de estabelecer justamente essa relação porque apareceu tal coisa, vai ser tal coisa, porque apareceu uma vez, toda vez que aparecer vai ser isso. Eu acho que isso acaba conduzindo a nossa leitura, como tu acabou de dizer aqui, tu viu isso e já bloqueou. Tá, e aí? A questão desse ser aqui que está posto, dá para pensar em várias situações, né? O cabelos de nuvem, a ideia da mente aberta à nuvem, esse ser que se apresenta aqui pode ser um ser que tem uma capacidade de percepção muito maior do que nós mortais, porque os seus cabelos são de nuvem, não são coisas, uma cabeça que está ligada ao transcendente, ao inefável, ao intangível, como cabelos de nuvem, né? As longas barbas, pelo clichê, talvez, da associação do conhecimento. Então, ponto, nós teríamos um ser que tem acesso a conhecimentos, tem acesso a um tipo de conhecimento que, de repente, é esse eu lírico, essa narradora que está aqui, ou esse narrador, não sei se tem marca de gênero aqui, também tem isso, a gente não pode chamar de narradora, porque a autora do livro é Astrid, a gente, para dizer narradora, tem que ter uma marca de gênero aqui no texto, que me parece que não tem, mas enfim, não me lembro. Eu não percebi, eu procurei também, não percebi. Só para a gente tomar cuidado com isso, né? Porque não é porque o texto é escrito pela Astrid Cabral que a gente vai determinar como se diz, determinar o gênero desse narrador. Não tem como, a menos que haja, como eu disse, uma marca de gênero, uma marca que nos indique o gênero. Então, esse ser que aparece para esse narrador é um ser que tem muito mais conhecimento, tem muito mais sabedoria, tem muito mais vivência, longas barbas e cabelos de nuvem, né? Esse ser aí ainda é meio, como se diz, meio abusivo nessa fala. Você que se mete a escrever história. Vanessa, aqui, essa ideia da mulher escrever tem a ver com o que eu disse. Não daria para a gente afirmar simplesmente isso, porque não tem uma marca de gênero nesse texto. Se tivesse uma marca de gênero, até a gente poderia
chegar a pensar. Aí tem que ver o todo do livro para ver se vai voltar a essa figura para poder afirmar algo assim, né? A Naiva falou do tom moralizante. Há um tom moralizante, eu acho que aí é que tá, eu não sei se a gente pode falar efetivamente num tom moralizante ou num tom de consciência, né? Um tom de conscientização, porque nem sempre a consciência é moralizante, né? Deixa eu ver aqui, ela poderia estar falando da relação do autor com o autor-criador e seu diálogo com o leitor? Talvez. A própria poesia, o fazer poético? Talvez. Fábula como fabulação, e sim, aí sim, é esse o ponto que eu queria chegar. Porque a gente tem que lembrar que fábula, pelo senso, por isso que eu falei, a gente tem um sentido da palavra fábula, que é o sentido mais comum pelo qual a palavra é reconhecida. Mas ela tem outros sentidos, né? E, se eu não me engano, o próprio Umberto Eco é quem usa, se eu não me engano, é Umberto Eco quem usa essa ideia de fábula como exercício de imaginação. E aí, certamente, esse processo do exercício de imaginação, do exercício de criação, de fabulação, de enredificação, se existisse essa palavra, aí sim a gente vai estar chegando no consenso do que vem aqui. E aí a gente não vai precisar procurar um animal antropomorfizado para justificar essa ideia da fábula. Claro que há um jogo com como é que eu posso dizer, com a polissemia, quer dizer, o título é polissêmico e vai jogar com a fábula como esse tipo de texto voltado para a criança, né? Então, a gente poderia pensar juntando esses dois elementos, o tipo de texto voltado para a criança, e aí não necessariamente um tom moralizante, como a gente tende a achar no primeiro momento, mas esse tom de conscientização, um tom de alerta, era essa a palavra, um tom de alerta, para aquele que se mete a escrever. Então, nós teríamos uma chamada para aqueles que tentam escrever. E por que esse se meter a escrever? Pensemos que, pelo que está posto aqui, pelo que este homem, que surge durante a insônia desse narrador diz, qualquer história é menor que a vida. No fim das contas, é isso que está posto aqui. Não tentem, vocês que escrevem, você que se mete a escrever histórias, fique desejar sabendo que serão sempre incompletas todas as histórias que narrar. Primeiro, porque só tem um mundo pela metade. O que está atrás não está sendo visto. Narra a história de uma personagem. O que vem depois não é sabido, porque a tua história plasma aquele momento. Então, qualquer história que for narrada é menor que a vida. Cada história contada não passa de um pequeno apanhado no rio da vida. Muita água escorreu antes para que você juntasse esse tantinho nas mãos. Passou a história, passou o tempo, mudou as águas do rio, mudaram as pessoas que estão vendo essas águas. Então, as tuas histórias, assim, todas as suas histórias, elas não têm pé nem cabeça, acabam nem rabo. Por quê? Porque elas são recortes no fluxo da corrente, fragmentos para reflexão, farrapos. E aí, entrando no livro, a gente tem exatamente esses pontinhos aqui, que agora o mouse não quer funcionar, porque eu queria destacar aqui, ó. Esses serão pobres recortes no fluxo. Deixa eu ver. Não vai. Serão apenas pobres recortes no fluxo da corrente, fragmentos para reflexão, farrapos. Porque aí a gente tem no corpo do livro, justamente isso. São flagrantes, são instantâneos. A gente não tem aquele processo de enredificação. A gente não tem um processo de fabulação
dentro do livro. Então, por isso que esse texto, que é um texto que se pensa, que pode ser pensado nele mesmo, ele também vai servir como essa apresentação do livro. E aí nós vamos ter vários dos vários flagrantes que são apresentados, eu trouxe alguns apenas. É exatamente essa ideia aqui, não é como moralizante. Aí, por isso que a gente tem que pegar e tentar sempre modalizar o sentido da palavra de acordo com aquilo que a gente quer, no sentido ou na relação em que a gente quer empregar. Porque a ideia não é efetivamente moralizar, mas chamar atenção, despertar, dizer, pensa sobre isso. Né? Mais ou menos por esse caminho aqui. Não entra erotismo, não. Nesse caso, não tem erotismo, não. Porque o erotismo, ele não é só porque é uma mulher escrevendo, ou alguma coisa assim. Não, tem vários outros elementos, vários outros detalhes que vão estabelecer essa questão do erótico no texto, Amanda. Anderson, exatamente isso. É exatamente isso. É como se cada flagrante fosse apenas uma porção do todo. Qual é o todo? A vida. Aí sim, a gente pega e sai e entende vai para o autor empírico, né? É a vida desse ser, desse CPF que está escrevendo, que está sendo retomado em forma de memória em alguns desses flagrantes. E aí, o que eu escolhi para nós lermos aqui desses flagrantes? Eu escolhi de propósito, óbvio, se foi escolhido, né? Sonhos dela. Porque não são só sonhos, deixa eu ver se foram só sonhos mesmo. Eu acho que foi isso que eu fiz, a invasora. Depois o voo vermelho. Esse antigo rosto lembra poemas, águas. Um breu. E foi. Então, foram só nesse caminho de sonhos, de textos mais alegóricos, vamos dizer assim, que dá para a gente pensar, mais surreais até, mais surrealistas, usar essa expressão, apesar de não ser exatamente isso que ela significa, né? Seria como no conto buscar pontos de reflexão? Sim, sim, aquilo que foi apontado algumas falas atrás sobre essa ideia do lírico no conto, e vejam que eu não estou classificando ou chamando isso aqui de prosa poética ou de poema em prosa. Eu estou falando de um texto enquadrado na ficha catalográfica como conto que tem elementos líricos. É isso que eu quero que vocês percebam, que mesmo um texto em prosa vai ter esses elementos líricos. Não todos, é óbvio, né? Mas os textos escolhidos e as autoras escolhidas para ilustrar essa ideia, elas, quer dizer, só surgiu essa ideia a partir da leitura dos textos dessas escritoras, né? São pontos que vão ser iluminados por esse lirismo que vão trazer ou vão gerar reflexão no leitor. Aquilo que eu tentei me fazer entender em outras situações eu tenho um instante do cotidiano, todos esses momentos aqui, esses textos que foram selecionados, são isso, né? Esses textos trazem essa ideia de um instante, de um flagrante do cotidiano. É um momento em que ela fica presa no elevador, é um momento em que acorda de madrugada, e é lá na Maria Lúcia Medeiros que nós não chegamos a trabalhar, mas se vocês forem ver outros textos, são jovens chegando para pegar o trem, e aí vem uma com vestido florido. Então, são flagrantes do cotidiano que são recortados pelo olhar dessas autoras, dessas mulheres, que veem esses momentos
e entendem que esses momentos podem significar alguma coisa. Consegue entender o que eu estou falando? Sim, conseguimos. Então, tá bom. Então, porque é isso que eu quero que a gente comece a pensar quando vir a ler textos que a gente não sabe, às vezes, como enquadrar ou como classificar. É aquela situação de pegar, e principalmente isso, mas não só, gente, não só, mas principalmente, é uma percepção que eu tenho em relação aos textos de autoria feminina, né? Lógico que, como eu disse, também não é assim, todas as mulheres escrevem desse jeito, é óbvio que não, Eu selecionei, mostrei para vocês aqui, mulheres que têm, em algum momento, esse tipo de escrita. São só mulheres que fazem isso? Não, tanto que o primeiro texto que eu mostrei foi o texto de um homem, né, do Jorge de Lima. Tem um outro escritor que deve ser muito feliz porque ele merece, porque ele tem o meu reconhecimento e admiração, que é o Ronaldo Corrêa de Brito, né? Imagina. Mas esse é um dos escritores da contemporaneidade que eu leio os contos, que eu vou para os contos dele sabendo que eu vou me deparar com coisas boas, né? Pelo menos até agora tem sido assim. E ele tem muitos desses rompantes desse lirismo, naquela secura da linguagem que nós estávamos falando, em relação à exatidão e à secura da linguagem. A linguagem dele é uma linguagem seca, exata. Lembra do Graciliano Ramos, em algum momento, pela exatidão da escolha das palavras, e até pelo contexto de seca, de Nordeste que ele apresenta. Mas lá no meio de uma palavra e outra, entre uma frase e outra, passa aquele fiozinho, aquele ventinho desse lirismo que a gente está vendo nessas escritoras aqui, né? Então, é um cara que deve estar feliz porque tem o meu respeito, né? Tá, tudo bem. Então, sigamos aqui, né, nessa ideia de o flagrante do cotidiano sendo motivo de reflexão, como foi o texto a observação da Naiva e do Anderson aqui. São porções do todo que geram essa reflexão, né? E aí a advertência da fábula inicial faz todo um sentido. Não esperem grandes narrativas desse livro, como se ele disse. Ótimo, Edmilson. Sem dúvida, Larissa, os textos da Clarice, eles vão muito nessa direção, né? Se vocês pegarem ela falou aqui do GH, né? Da Paixão segundo GH, mas peguem Água Viva, né? Água Viva é um texto que... O que é aquilo? Que flagrante é aquele? Que narrativa, que poesia é aquela? Então, Água Viva é algo, enfim, muito peculiar. Eu tenho Clarice Lispector dos contos, relativamente tradicionais com enredo, e aí a Maria Lúcia Medeiros vai muito nesse caminho também, vocês devem ter percebido se leram o material que eu mandei. A gente pode mais ou menos, categorizar, já que vem esse desespero do encaixotamento, né, e da necessidade de tentar formatar uma escrita, pelo menos da minha parte, sobre a Maria Lúcia Medeiros, a gente poderia mais ou menos recortar, né, e enquadrar os textos dela como esses rompantes de lirismo, como aqueles textos que nós lemos ontem. Nós temos aqueles flagrantes do cotidiano, como esse da menina do vestido, como tem um outro conto do Daniel e o filho que vão andando na rua, lá vai o Daniel e seu filho, aí depois passa o tempo, lá vai Daniel e seu pai. Então é como se fosse uma pessoa olhando da janela, vendo a vida passar ali na frente. Então eu teria esse recorte do cotidiano, esses elementos do lirismo, e eu teria algo completamente mítico,
que aí é o texto que Fadul conhece a partir do verbo gesta e gênese, que é quarto de hora, né, que é algo muito fora do esquadro, pela minha perspectiva, em termos de qualidade, de muitas coisas que eu li até agora, né? Então, o que desencadeou o meu, como é que eu posso dizer, o meu projeto para o pós-doutorado é justamente esse livro, né? Que é livro. Mas, enfim, isso fica para uma outra ocasião. Então, voltando para cá nesses processos de categorização. Se eu tento categorizar mais ou menos os textos da Maria Lúcia desse jeito, e eu comecei a falar disso porque alguém falou sobre a Clarice, nós temos isso também na Clarice. Nós temos aqueles textos como o conto Amor, como foi mencionado aqui, mas não era o amor que eu queria falar, para mim, um dos maiores que tem é esse, não, é o Tentação, né, aquele flagrante, aquela imagem da menina ardendo embaixo do sol, e o cachorrinho ruivo, e a menina ruiva, e passou, ou então contos como o da Eponina, que é uma história de tanto amor, que é da galinha, que é comida ao molho pardo, e que no fim do texto tem aquela frase do a menina cresceu, ponto, e vieram os homens. Então, nós temos essas situações do cotidiano que vão levar a uma reflexão sobre esses pontos específicos. Nós temos os contos que são narrativos mesmo, né, que tem esses elementos de narratividade. Aí nós vamos ter a história não só contos, mas o romance ilustre. Nós vamos ter o Via Crucis do Corpo, né, que há não é Miss Doris é da... Olha, tanto que eu já estou até confundindo. Miss Doris é da Maria Lúcia Medeiros, mas é aquele que eu acho que está no Via Crucis do Corpo, que é de uma secretária que encontra um ser alienígena com quem ela transa desesperadamente várias noites. Esqueci o nome desse texto, enfim. Mas na verdade, ela transa com ele por uma noite, aí ela fica enlouquecida, porque ele só vai vir na outra lua cheia. Aí é quando ela se liberta. Peraí que eu tô atrás do nome desse conto. Eu li um dia desses, inclusive. Miss Algrave. Miss Algrave, tá, porque eu sabia que tinha uma coisa que me remeteria ao da Maria Lúcia Medeiros, porque é Miss Doris, da Maria Lúcia Medeiros, que não tem a ver com isso, tem a ver com um jardineiro que se apaixona por uma imagem de um quadro, e essa da Miss Algrave, tá certo. Inclusive, essa história do Miss Algrave me lembra muito os Sapatinhos Vermelhos do Caio Fernando Abreu, né? Aí surgiu a forma da água. Não, nem tanto, né? Vamos supervalorizar aquele filme, né? Mas tudo bem. Voltando para cá, então, nesses sentidos de que as escritas, as semelhanças também, quer dizer, também existem entre essas duas autoras. Aí a Larissa, como falou aqui, falou sobre a Paixão Segundo GH. Eu falei sobre a Água Viva, né, que sim, para pensar numa desestabilização de escrita, a gente imagina imediatamente que venha a ser o GH pela estrutura circular. A última frase de um capítulo remete ao início do outro capítulo, aquela coisa caleidoscópica não, aquela coisa helicoidal de um capítulo entrando no outro, que nós temos no GH. Com o Água Viva, a gente tem uma experiência muito mais revolucionária, né, e anárquica até de escrita, muito mais do que o GH, né? O GH passa quase por um processo de, se eu pegar e colocar lado a lado, agora chegando no segundo GH e Água Viva, eu tenho o GH quase como algo organizado, né? Aí para vocês terem uma ideia do que é o Água Viva, se alguém não conhece, né, para sugiro fortemente ir atrás.
Então, voltando aqui para os textos da Astrid. Como eu disse, do Mínimas, eu escolhi esses flagrantezinhos, mas esses flagrantes muito mais por essa perspectiva que soa surreal por uma determinada perspectiva. Vejam só, vamos pular aqui, e vamos pegar aqui esse voo vermelho, né? Mãe, eu vi uma moça voando. Voando? Você que está voando. Ela estava de vermelho, mãe. Qual o programa de TV? Aposto que você estava caindo de sono. Não, eu vi da janela do meu quarto. Notícia do jornal no dia seguinte. Babá se atira do 6º andar. Estava de vestido vermelho, presente de Natal da patroa. Então, eis a ideia de flagrante, como nós falamos, com trilha sonora auxiliar aqui. Não é nem aqui na frente. Né? Mãe, eu vi uma moça voando. Voando? Você que está voando. Ela estava de vermelho, mãe. Aposto que você estava caindo de sono. Não, eu vi da janela do meu quarto. Babá se atira do 6º andar, estava de vestido vermelho, presente de Natal da patroa. E aí? Rapidinho, falem. Ou não rapidinho, podem demorar. Ouço-os no fundo da minha mente. Com os meus cabelos de nuvem, eu consigo captar o que vocês estão pensando, certo? Isso é porque na hora que tu terminou de ler, veio na minha... Me lembrou a Esmalha, que nós vimos também na canção do Emicida. Aí veio também aquela notícia do jornal do João Gostoso, acho que era João Gostoso, que dançou, cantou e se jogou também. Aí, tipo, nesse momento agora tá vindo só várias coisas assim que colocam o suicídio. Nesse caso ainda nem lembro se foi um suicídio, né? A questão da morte, assim. Ainda tô organizando as ideias. Uhum. João Gostoso era carregador de Feira Livre. Sei lá que dia, foi pro bar, dançou, morava na favela tal, na favela da Babilônia, no barraco sem número. Tal dia, desceu, bebeu, cantou, dançou e se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas. É esse, né? Talvez tenha a ver com, Não. tipo, a menina tá falando as coisas pra mãe dela e toda hora a mãe dela tá tipo, você tá viajando. E essa questão do flagrante, acontece que a menina presta mais atenção na realidade do que a própria mãe, porque a mãe dela tá duvidando dela e tal, achando que é um programa de TV ou algo do tipo, e aí logo depois, notícia do jornal seguinte, babá se atira do 6º andar, estava de vestido vermelho e tal. Eu acho que é isso, algo relacionado a isso, não sei. Estou sem palavras. Não, sim, faz sentido. Pensar, isso que tu falou aqui, do prestar atenção à realidade, é estar atento a esses elementos da vida que foram apontados lá na fábula, né? Nessa apresentação, nesse encaminhamento do livro, tá lá. A história que está sendo contada é um recorte e a gente não tem ideia do que veio antes e depois. Por que, gente, que as narrativas, e aí quando eu falo narrativa, entendam também filmes, entendam também séries, que nos mostram um evento por perspectivas diferentes, são tão interessantes? Pelo menos para mim, né? Nós temos vários, não me ocorre nenhum agora, vários, só me ocorre o Inocente, né? Que tem essa série que está fazendo estão fazendo esse trabalhaço no Netflix e com razão, com uma série espanhola, com vários atores excelentes, que é o mesmo do Sob a Pele do Lobo,
que é o que está no fotógrafo de não sei quem, enfim, não lembro o caso agora. Fato é, pelo menos a mim, chama muita atenção, e eu gosto bastante de histórias que vão estabelecendo tem um foco, tem um acontecimento. E aí eu vou ter um episódio que me dá a perspectiva de uma determinada pessoa. Um outro episódio que me dá a perspectiva de outra pessoa, né? Que vai... Tem aquele The Affair, né, também. Como? Aquele The Affair, que, tipo, é uma traição, e aí cada episódio é de um dos cônjuges, e aí é bem interessante porque, tipo, tem a visão masculina e a visão feminina, e enfim. Pode ser. Não conheço a série, sei que é com o Peter, do Fringe, mas não me chama atenção, não me chamou atenção. Lúdico e realidade, disse a Lorena, disse a Elizabeth, o que valida a voz da criança é o jornal do dia seguinte, como se a criança e a mulher que se atira não tivessem realmente voz. Afinal, porque a babá se atirou ou foi atirada é algo que não está posta, como as tragédias do cotidiano. E tem uma outra coisa também, gente, aqui, nós nem sabemos se essa voz vai ser validada ou não, porque nós não temos de volta a mãe, nós não temos de volta o que aconteceu com essa dupla do diálogo. A gente teve simplesmente a constatação de que... perfeito. Exatamente era o ponto que eu ia chegar, Naiva. Né? Destaque para o presente de Natal da patroa. Né? O vestido que ganhou da patroa, presente de Natal, ela se atirou do 6º andar. E aí, realmente, por quê? Qual é o... Tô lembrando da Lídia Jorge agora, com essa imagem do suicídio, de um hotel. Qual é o livro do hotel? Não é das Mulheres Sagradas, não sei o quê? Não é um conto, é um romance. Costa dos Murmúrios não é. Jardim. Enfim, esqueci agora o título do romance dela, mas é um romance em que toda uma aldeia vai para trabalhar a aldeia foi vendida, de certa forma, as casas da aldeia foram vendidas, mas não é o caso. Não, o Vento Subindo nas Gruas? Não, o Vento Subindo nas Gruas não é isso. O Vento Subindo nas Gruas é outra história. Tem o hotel, não é um hotel, é uma fábrica que é ocupada por... Minha fábrica. anos. E tem a situação da Lorena, não me esqueci o nome dela. Milene, que perde algo fundamental, muito interessante. O suicídio pode ser relacionado a uma tentativa de libertação. Se tem a coisa do suicídio, que não é suicídio no murmúrio, não tem. No Costa dos Murmúrios tem. Fuga da opressão, sem dúvida. A gente tem que pensar o seguinte, né? Em literatura, principalmente para as mulheres, quando nós temos situações em que as mulheres não têm escolha, né? Uma das escolhas é o suicídio, é a morte, né? Às vezes a única escolha que a mulher tem é a morte. Tem um texto da Maria Velho da Costa chamado Mira, que é assim uma pancada, página a página que é lido, e o final, então, a Suelen não está aqui, a Suelen fez alguns dias do curso, ela foi, não sei se tem alguém que foi colega dela, mas enfim, a Suelen foi minha aluna e ela conseguiu comprar, acho que o último livro que tinha na estante virtual, que era esse Mira, da Maria Velho da Costa, um livro relativamente difícil de encontrar, porque é português, e tem o jogo da arte, tem pinturas, tem ilustrações belíssimas no livro, e aí entra naquilo que eu falo em relação à forma como a coisa é contada. Nós temos exploração, nós temos uma menina que foge da prostituição, ela é menor, ela tem menos que 17 anos, ela veio do leste europeu, ela foi vendida e comprada como prostituta, conseguiu fugir, e encontra um cachorro de rinha, um pitbull de rinha, que foi deixado num determinado lugar para morrer.
E aí os dois se unem, né, ela ajuda o cachorro, ela solta o cachorro e sai com o cachorro do lugar onde ele foi deixado para morrer, né, e tem a trajetória deles, né, ela vai passando por várias situações de fuga, de exploração, de mentira, e ela encontra um rapaz, ele era de Cabo Verde, eu não me lembro de que colônia portuguesa ele era, e ele, numa situação de abuso, que não é narrado nesse livro, mas num outro, ele foi castrado, né? Ele foi castrado em função de ser um menino negro, porque ele tem 18 anos. Né? Então, nós temos essas histórias todas de abuso, de violência, sendo levados ao extremo, mas a forma como isso é narrado é aquela coisa o texto é grotesco, o enredo é assustador, mas o modo como ele vai sendo apresentado soa quase leve. E aí, no fim das contas, a gente fica muito mais impactado, pelo menos eu fico muito mais impactada e sob o efeito desse tipo de narrativa por mais tempo, justamente porque a história grotesca é apresentada com este véu de beleza, né? E aí, isso que é o caos. Propaganda de livro esgotado. Não está esgotado, só é caro. Se quiser pagar R$400 pelo livro, né? Aqui, a ideia da Naiva, sim, a questão do suicídio que é posto. Exatamente, ou era loucura, ou era o suicídio, né? As fugas das mulheres, né? Os escapes femininos da literatura, né? E aí, sigamos aqui. Então, nós temos alguns elementos para serem postos aqui. A atenção, como foi destacado por vocês, a atenção que a criança dá, né? E aí, vê só, a gente falou da menina, né? A gente chegou a falar isso, né? Ou eu falei que a menina fala com a mãe, mas a gente não sabe se é menina, né? É mãe quem fala, nós não temos o gênero desse ser vinho, criança também é ser, que está falando com a mãe, né? Então, mãe, eu vi uma moça voando, né? Você que está voando, mas não tem uma definição de gênero em relação a isso. Estou chamando a atenção disso porque é muito fácil nós cairmos na simplificação de achar que por o texto ter sido escrito por uma mulher, o narrador ou quem narra vai ser uma mulher. Não, é necessário encontrar marcas de gênero claras no texto. Então, não temos esse elemento. E nós temos aqui a transcrição de um discurso direto, tanto que está em itálico, e o narrador que fecha o texto posteriormente aqui. Notícia do jornal no dia seguinte. E aí entra esses elementos da conotação do feminino. Né? O conto marido sempre lembra. Voo vermelho, também lembrei disso. Né? Tá. Uma coisa que a gente tem que pensar, Amanda, é que lembrar, né, sempre de que o texto tem que ser lido conforme o que está sendo dado, né? Se eu disser, como foi mencionado aqui, ela pode ter escolhido o suicídio por culpa de alguma coisa, né? Essa ideia de culpa, principalmente por ela ser uma babá, por ela ser uma empregada doméstica que está com um vestido que ela ganhou, é a sociedade, né, com uma determinada estrutura que vai nos levar a pensar que essa babá é que tem culpa de alguma coisa. Mas e se ela não é culpada de nada, mas simplesmente ela é oprimida por essa patroa, como a gente já viu lá naquele primeiro texto, né? Então, temos que tomar muito cuidado na hora como a gente fala, e aquilo, inclusive, que foi discutido ontem, né? É lógico que a gente lê a partir das nossas experiências, mas a gente tem que tentar deixar um pouco de lado essas nossas experiências e se prender ao que está no texto. No texto, nós não temos absolutamente nada que indique culpa da parte dela.
A gente encontra indícios de uma relação de classes que se estabelece quando se coloca que babá se atira vestida com um presente que ela ganhou da patroa. Aí nós temos classes que são profissões, uma profissão, entre aspas, né? Nós temos uma categorização, uma colocação, uma diferença, uma relação, pronto. Uma relação que se estabelece entre classes. Eu tenho uma babá e uma patroa. Ora, entre uma babá que se suicidou e uma patroa que deu um presente, que ainda tem esse destaque, ela deu um presente de Natal. Leia o conto chamado Maria, da Conceição Evaristo, para tentar entender também um pouco mais essa relação de opressão que se estabelece entre patroa e empregada doméstica, né? Aqui, né? A questão da culpa, a mulher sempre vai ser culpada, e principalmente se for uma empregada doméstica, né? Será que ela teve escolha mesmo? Ela foi morta? Aí, Eduardo, é aquela situação de... aquela tua imaginação fértil que está colocando detalhes demais, não necessariamente preenchendo. Porque se a gente voltar para a fábula, o que a fábula diz? A fábula pede para que o leitor preencha lacuna do silêncio com voo de fantasia. Mas as lacunas do silêncio, quer dizer, as lacunas, elas são espaços silenciosos a partir do texto dado. Qual foi o texto dado? Qual foi a situação apresentada no texto? Uma babá que se atirou do 6º andar. Primeiro, ela é babá. 6º andar é o prédio onde ela se atirou, de onde ela trabalhava. Ela vestia o presente que a patroa deu. Porque não tinha outra roupa? Porque não tinha condições? Enfim, são coisas que o texto gera para a gente. Quando, repito, se pede para preencher essas lacunas que o silêncio permite, é o silêncio gerado pelo texto, não essa babá estava grávida do patrão e por isso ela não queria ofender a patroa e por isso ela ficou grávida. Não ficou grávida, não, por isso ela se suicidou. Não dá para a gente afirmar isso. Aqui, criando coisa, eu não vejo a culpa exatamente, roupa de presente de Natal, babá usa uniforme, presente da empregada doméstica nunca é presente, exatamente, o presente da patroa é coisa usada ou pouco desejada, que não serve mais para a patroa. Tem uma pesquisa feita por um grupo de sociólogas em Porto Alegre, em que elas vão estabelecer essa relação desses presentes e dessa relação de compadrio. Não é de compadrio, é como se fosse que acontece com as empregadas domésticas e as patroas. Que muitas dessas empregadas domésticas, elas são extremamente fiéis a essas patroas. Elas saem, pelo menos desse grupo que essas pesquisadoras trabalharam em Porto Alegre. Elas entrevistaram várias empregadas domésticas que não tinham carteira assinada, elas não tinham 13º, mas elas não se preocupavam com isso porque elas ganhavam muitos presentes. Por exemplo, uma patroa tinha dado um sofá para uma delas. Mas por que ela deu o sofá? Porque a patroa comprou um jogo de sofá novo, não tinha onde enfiar aquele sofá velho, e aí até uma maneira de se desfazer do objeto sem precisar gastar com ele é doar para a empregada doméstica. Então, a empregada doméstica, ela se sentia extremamente ligada e fiel em relação a essa patroa, pelo modo como ela era tratada, a questão de direitos trabalhistas, entender que uma empregada doméstica faz é um trabalho com direito à remuneração, com direito à carteira assinada e tal, claro que é utópico, principalmente nesse tipo de governo que a gente tem,
Mas, enfim, houve uma luta na época da Dilma, entrou a PEC da empregada doméstica, causou todo aquele escândalo que vocês, imagino que vocês estejam lembrados aqui. Né? Mas a questão é incorporadas à família. Mas, quando não precisa mais, são dispensadas, né? O que é destacado é o presente da patroa. Ela não tem nome, não tem identidade, ela é babá. Não sei se estou certa, mas vejo uma banalização do suicídio por parte da notícia do jornal. Lembro de uma vez que vi uma notícia de um morador de rua que caiu ou se jogou de um viaduto, sem nome, nem nada. A ideia do quase família, essa fidelidade, tem a ver com o que eu falei. E bem relacionado, sim, né? O jornal simplesmente naturaliza o fato, não necessariamente o suicídio, mas é mais uma que se vai, é um pobre a menos para se preocupar, né? Ruim é limpar a sujeira que fica na calçada, no fim das contas, certo? Babá sem nome, sem individualidade, sem nada, a não ser o vestido vermelho. Então, vejam que é uma coisinha simples, um flagrantezinho do cotidiano, que nos leva a voar em termos de o que está por trás disso, né? Outra que, isso aqui é uma preocupação também da Astrid, né? A escritora tem essa... Também pensei no Construção Elizabeth agora, quando eu falei. Além do Misael, né? Do trabalhador... Não, é porque tem o Misael, que é outro que pagou tudo para a amada e ela foi encontrada em decúbito dorsal depois, né? Então, é o Manuel Bandeira na minha mente aqui. Então, a Astrid Cabral, ela tem mais de um texto que traz esse jogo com fotografia e com o tempo que passa, né? A questão do tempo que passa também tem um poema, acho que foi esse, Larissa, com que tu trabalhou, que é o eu lírico deixa de ser mulher e passa a ser pessoa, não é? Aí tem um outro da fotografia que apreende o instante dela. Enfim, tem um pouco essa preocupação com o tempo, com a passagem do tempo, é um leitmotiv na obra da Astrid Cabral, e se revela de várias formas, em várias épocas da escrita dela. Então, aqui nós temos um texto que já começa com o antigo rosto, né? Já tem essa coisa essa oposição ou essa posição do tempo aqui dado, né? Se a saudade atacava, ela dava suspiros. Mandava buscar no guarda-roupa a pilha de velhos álbuns já despencando, e com eles se atracava horas a fio. Parava, olhando embevecida alguns retratos, e apontava os preferidos para quem estivesse por perto, principalmente aos netos. Havia um bem grande que ocupava a página inteirinha do álbum. Ela chamava a neta caçula e dizia: veja, esta sou eu. Anulava o passado. Não lhe fazia a menor referência dizendo: essa era eu. A neta alertava: vovó, aqui embaixo está escrito, vejam, se fosse uma Carolina Maria de Jesus, já teriam tido uma crise, né? Aqui embaixo está escrito Greta Garbo. Ela irrompia impaciente. Põe os óculos, menina. Quando é que você vai aprender a ler direito? E aí, a ilustraçãozinha. Linguagem, né? Já que eu falei, tá aqui. A passagem do tempo é dolorosa, especialmente para as mulheres, está em sobrescrito. Sim. Né, não à toa, as imagens de divulgação dos eventos dela e dos livros dela mantêm uma imagem dela jovem, né? Ela não tem fotos, ou ela não, por conta própria, ela não divulga fotos de como ela está agora, com mais de 80 anos, né? Então, uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, não só para esse problema de grafia aqui, né?
como eu disse, se fosse uma Carolina Maria de Jesus, já teriam pulado. Mas o jogo que é feito entre a linguagem mais erudita, ou mais tradicional, com palavras do... Não sei, como é que eu vou dizer? Palavras... Com palavras do cotidiano, palavras coloquiais, é isso? Com coloquialidades, enfim, né? Isso. A própria Leila Coelho Frota, que foi uma das primeiras, na verdade, a primeira crítica que leu, eu acho que até bem, a Astrid Cabral, coloca no prefácio do Ponto de Cruz que a Astrid Cabral sitia o mundo em dois estados. O estado da matéria, dois estados a partir da linguagem. Que ela prefere, por vezes, engraçada a expressão da Leila Coelho Frota, que prefere, por vezes, convergir o campo da linguagem coloquial, o campo da linguagem simbólica. É que a gente vê o elemento mais atenuado, que o simbólico, pelo menos, parece que se substitui pelo trágico. Mas o coloquialismo, que daria o tom leve, se a gente falasse do campo dos humores, é como se a gente tivesse humores mistos, em que o tom leve começa e, de repente, ela joga o trágico e aí dá a reviravolta, e o leitor fica meio estarrecido durante alguns minutos. Acho que é esse que é o caso. Esse coloquialismo é algo muito forte nela. Exatamente. Vejam, lá, deixa eu ver aqui no outro, nós temos Bom, desde o começo nós temos aquela, você que se mete a escrever, a ideia, você estava vendo TV, alguma coisa assim, e aqui, ó, até aqui, caindo de sono, você que está voando, então essas falas bem do coloquial mesmo, aqui. Se a saudade atracava, mas ela olhava embevecida. Então, esse jogo aí de linguagem que é colocado aqui, o Fadot chamou a atenção. Ponto de Cruz é o primeiro livro de poesias, publicado pela Astrid, na verdade, publicado pelo marido da Astrid, muitos anos depois do Alameda, né, que é o livro de contos que foi publicado. Aí ela ficou muito tempo sem escrever, né, em função... Dá a entender, pelo que eu já li dos sobrescritos, e mesmo falando com ela, foi... Não que ela não tenha escrito, ela não escrevia de forma sistemática e não publicou. E aí tem a história bonitinha de que o marido pegou os escritos dela e mandou publicar em forma de livro e deu de presente de casamento. Aí, a partir daí, com o apoio do marido, né? Vejam que falar com o apoio do marido é interessante, porque eu estou falando, jogando mesmo com isso aqui, para mostrar como é importante, em uma determinada instância, numa determinada época, e mesmo hoje, se prestar atenção, porque aí depende de mulheres, como eu estava falando, a Astrid tem mais de 80 anos. Então, o fato dela ter encontrado apoio no marido para poder escrever é aquela história da possibilidade de ter um teto, se não um teto, um espaço na casa para poder escrever. Né? Um teto todo seu, lá da Virginia Woolf, faz uma diferença aqui. Então, o marido estimulou. Vejam que se a gente pensar isso, né, o tempo que ela, da década de 60 para a década de 70, como aqui o 79, que é quando sai o Ponto de Cruz, o marido dela, ele recolhe os escritos dela e manda publicar. E não manda publicar com o nome dele, porque ainda tem mais isso, né? Ele manda publicar com o nome dela, estabelecendo uma separação de talentos, de composições, enfim, né? Ele reconhece o valor dela, né? E isso, querendo ou não, faz diferença. Exatamente, o marido dela também era poeta, né? E era poeta que, vamos dizer assim, se mantinha ou se garantia
a ponto de dar espaço para as mulheres, porque a gente tem que também pensar muito nesse outro aspecto. Fala, Letícia. Professora, boa tarde. Há alguns dias eu estava assistindo umas aulas pela internet, um mini curso sobre diários, né? E aí falaram um pouco sobre da interferência mesmo dos homens nos diários, na publicação dos diários de mulheres, né? No caso da Carolina com Audálio Dantas, na interferência da edição, enfim. E tem uma autora, acho que é a Susan Sontag, que o marido queimou 2 cadernos dos diários dela. Então, e ele ainda escreveu um texto sobre isso, dizendo que ele queimou os cadernos, assim, como, se eu não me engano, a professora ministrante falou que esse texto é possível de ser encontrado na publicação do livro. Acho que ele, como uma forma de preservá-la, mas, assim, quem garante que ele teria esse direito, né, sobre enfim, né, quem deu o aval de ter esse direito de queimar ou não os cadernos, e fica aí eu lembrei disso agora que a senhora falou sobre Um Teto Todo Seu, e lembrei da interferência, dessa crítica ao patriarcado e da interferência masculina nos escritos e publicações de mulheres. Sim, tem vários estudos, muito bem posto, obrigada, Letícia. Tem aquele Éramos Seis, que virou novela, acho que mais deu uma novela, até a primeira vez que saiu, e o livro é de Maria José de Pré. A primeira vez que o texto foi publicado, eles procurem na internet a primeira edição, ele sai com Senhora José de Pré, por Senhora José de Pré. E vocês têm a dimensão, e não, isso foi, eu acho que não vou jogar a década para mentir, mas não foi no século passado, não, foi no século XX já, né? Bom, Larissa, aí a gente vai entrar em outros detalhes, em outras questões, e aí o próprio incômodo, vamos dizer assim, que é essa ideia de que o Clube da Madrugada engloba a Astrid Cabral. Isso é muito, assim, é posto como senso comum, é posto nos livros, mas não faz parte. Isso aí depois a gente conversa um dia separado, numa aula qualquer, mas não, se quiser falar, Fadô, fala aí, Fadô, fala. Tá vindo um estudo aí que vai quebrar isso ainda. Bom, o tom coloquial da Astrid Cabral é importante ser ressaltado, porque muito do que se convencionou a chamar de Clube da Madrugada corresponde a uma tentativa ao que pelo menos na época foi chamado de ressintonia. A palavra que se repete pelos críticos é sintonia com a literatura brasileira. Isso vai aparecer tanto no meu Deus do céu, Alencar e Silva, quanto vai aparecer no texto da professora doutora Luciane Páscoa, quanto vai aparecer no próprio Manifesto do Clube da Madrugada. Em decorrência disso, a ideia da sintonia era sair da dicção francesa para ir para uma dicção brasileira, e os poetas escolhidos em sua maioria compunham, em termos estéticos, a geração de 45. Se a gente sabe que a geração de 45 é um neoparnasiano e um neossimbolismo, a dicção da Astrid Cabral não corresponde a isso. Então, o coloquialismo é extremamente importante, porque isso destaca ela da... E quando eu digo destaca, não é que ela se ressalta, é porque ela não tem nada a ver com o Clube da Madrugada. Na verdade, ela está num outro caminho, e o campo da dicção dessa poesia é o que determina isso. E onde que ela aprende isso? Aí sim a gente teria um único autor que ela leu profundamente, e que isso está muito claro no livro chamado Sobre os Escritos, que é um texto em que ela escreve sobre a poesia de Luiz Bacelar. Na verdade, a gente teria movimentos, segundo uma certa tese, de que tem o Clube da Madrugada, depois tem o primeiro destaque da poesia amazonense, que é o próprio Bacelar, que já começa a se descolar do Clube da Madrugada, e um terceiro momento dessa poesia já é a Astrid Cabral, que já caminha sozinha. Tanto
que é a crítica amazonense que gosta de frisar esta conexão com o Clube da Madrugada. A crítica que acompanha os livros dela, que não é amazonense, chama a autora de poeta brasileira com muita facilidade. Então, há de se ter esse cuidado, por isso que eu estou conversando com a Anícia sobre isso, em paralelo do curso, sobre isso, com essas classificações, que talvez seja uma demanda local, e não uma demanda do texto. E aí a gente está enfiando coisa onde não existe. E a gente encontra elementos suficientes nessa dicção. Vejam, a primeira crítica que foi feita ao livro dela foi o Ponto de Cruz. Foi feita por uma mulher, professora de Estética e História da Arte da UFRJ, que é a Leila Coelho Frota. Ela reconhece a presença da Amazônia no Ponto de Cruz, mas ela determina que o livro tem um caráter sartriano, existencialista fortíssimo, que ela relaciona com a poesia do Ungaretti. Então, assim, não é... Aí, quando a gente pega um autor como Alencar e Silva, que escreve sobre Resguardo, acho que é Alencar e Silva, tem que ver aqui no Del in Del. Mas, enfim, quando a gente pega um autor crítico do Amazonas que escreve sobre ela, num livro dela, é muito... É diferente a abordagem. E aí, no mesmo livro, acho que Torna a Viagem, por exemplo, Alencar e Silva, Visgo da Terra, vai falar que ela tem essa semelhança aí com as situações amazônicas. Mas se a gente pega o Ivan Junqueira, ele não fala sobre isso. Entendeu? E Torna a Viagem, a Manaus retorna com muita força. Então, na verdade, a gente tem que entender que, às vezes, algumas críticas estão sendo tendenciosas para o que era daquele momento. Pronto. Naquele momento, talvez fosse importante dizer isso, mas já está datado. Sim. Sim. E aí condena a grandeza, recorta a grandeza da poesia dela a essa leitura de querer encaixar. Não, vejam, é aquilo que eu estava falando sobre vamos enquadrar, vamos encaixotar, vamos encaixar um triângulo num círculozinho, porque é necessário para dar ibope, para dar status para algo que, de repente, já não é, ou nunca foi, né? Porque aí tem muito dessa questão do modo como se vai ler. Eu falou aí agora dessa crítica feita a ela, e eu sempre lembro das críticas do Péricles de Moraes. O cara parece que não entende absolutamente nada de literatura e é considerado como um grande crítico literário. Ele vai falar, lembra dele falando do Benjamin Sanches, né, que Benjamin Sanches é um autor que é ruim porque ele exagera em imagens, que ele tem imagens em demasia, porque a escrita dele é uma escrita que não é acompanhável, enfim, né, algo mais ou menos por esse caminho. Bom, passamos do nosso horário de intervalo, né, então vou chamar um intervalo agora, né, vou parar o compartilhamento de tela, se eu conseguir, se o computador responder. Então, eu paro a apresentação, paro a gravação e nós temos alguns minutos, 20 minutos de intervalo, para depois nós voltarmos aí com o Alameda.